Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Apótema e dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Prefeitura de Fortaleza, agora exclusivamente para o cargo de pedagogo. Hoje iremos resolver 10 questões envolvendo raciocínio lógico. É muito importante você assistir o último vídeo que eu coloquei aqui no canal, que foi a resolução da prova de domingo para os cargos da área específica, porque é muito interessante você entender ali o perfil da banca, como é que ela cobra, como é que você precisa pensar na hora que estiver resolvendo as questões. Então, se você ainda não assistiu, é muito importante você assistir aquele vídeo antes de você assistir a revisão 1, revisão 2, revisão 3, porque ali é de fato a prova como o INPA costuma cobrar. Hoje nós iremos revisar aqui com mais 10 questões, essas questões vão estar no link aqui da descrição. Sem muita enrolação, só peço que se você estiver gostando do material, das aulas, clique aqui embaixo, gostei, e também se inscreve no canal se você não for inscrito. Sem muita enrolação, vamos direto aí para a nossa primeira questão. Em raciocínio lógico é dito que proposição é toda aquela sentença que se pode valorar por verdadeiro ou falso. Das alternativas abaixo, assinale a única que não é proposição. Então aqui, ó, ele não quer uma proposição. O professor quer uma proposição. É uma oração declarativa que pode ser verdadeiro ou falso aqui. Então a gente já sabe isso aqui. Inclusive, na última prova que teve, caiu uma questão envolvendo essa temática do que é proposição, do que não é proposição. Lá na questão ele pedia uma proposição, aqui eu estou pedindo uma que não seja proposição. E uma proposição é aquela proposição que é uma oração declarativa que pode ser verdadeiro ou falso. Olha o item A, compre uma bola de basquete com gomos. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um pedido, eu estou pedindo para alguém comprar uma bola de basquete com gomos. Eu não consigo dizer se isso é verdadeiro, eu não consigo dizer se isso é falso, porque isso aqui não é uma declaração. Eu não estou declarando algo, eu estou pedindo algo aqui. Por isso que o item A já é o item correto, ou seja, isso aqui não é uma proposição. E é isso que ele pede, ó, não é proposição. As demais vão ser proposições, olha só. Bolas de futebol têm 32 gomos de couro. Eu posso dizer se isso é verdadeiro ou falso? No item C, bolas de vôlei têm 56 gomos de couro. Eu posso dizer se isso é verdadeiro ou falso. Já no item D temos bola para jogar golfe é de plástico. Eu posso também dizer se isso é verdadeiro ou falso. E aqui, ó, no item E, tênis é jogado de trios. Eu também posso dizer se isso é verdadeiro ou falso. Em todos esses 4 itens aqui, nós temos aqui uma oração que está declarando, narrando o fato aqui em que eu posso dizer se é verdadeiro ou falso. Já o primeiro aqui é um pedido, e um pedido a gente não consegue dizer se é verdadeiro ou falso, porque isso aqui não é de fato uma proposição. Vamos aí para a questão de número 2. João disse, Carlos gosta de vender picolé de melancia. Observa só essa oração que nós temos aqui, ó. Carlos gosta, nós temos o primeiro verbo, e vender, que é o segundo verbo. Você precisa se perguntar qual é o verbo principal aqui. Então já vamos fazer aqui uma análise fria antes de saber o que é que ele está pedindo aqui. Carlos gosta de vender picolé de melancia. Observe que eu posso trocar esse de vender aqui, ó, de vender picolé. Posso colocar o seguinte, no lugar disso aqui, dessa estrutura, eu posso colocar o disso. Então, com essa frase aqui, ó, a gente pode ler agora assim, ó, Carlos gosta disso. Então, quem é a minha oração principal? É onde tem aquele verbo ali, gostar. Então, a minha oração principal é isso aqui, ó, Carlos gosta disso. Vamos ver o que é que ele está pedindo aqui na questão. Sabendo que João estava mentindo, então essa proposição aqui em cima é falsa. Então, Carlos gosta disso é falso. Se eu quero agora concluir algo verdadeiro, para mim ir do falso para o verdadeiro, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que negar. Eu vou ter que negar a proposição para encontrar aquela que é verdadeira, porque aquela que é verdadeira é algo que eu posso concluir. Para mim negar essa proposição aqui, eu teria que saber isso aqui, ó, que o gostar é que vai ser a minha oração principal aqui. Então, Carlos gosta disso, para mim negar isso aqui, basta eu colocar assim, Carlos não gosta disso. Aí você vai me perguntar, disso o que, professor? Disso aqui, ó, de vender picolé de melancia. Então, eu posso escrever, ó, Carlos não gosta de vender picolé de melancia. Eu tenho que encontrar isso nas minhas opções. Então, eu não preciso negar esse verbo vender aqui, ó. Eu preciso negar o verbo principal aqui, que é gostar. Então, Carlos não gosta de vender picolé de melancia. Olha só o item A. Carlos não gosta de vender qualquer tipo de picolé. Não é isso que é a negação. Eu não posso afirmar isso aqui. O item B, ó, Carlos não gosta de vender picolé de melancia. Perfeito. O item B é o item correto, porque essa parte aqui, ó, de vender picolé de melancia é o meu disso aqui, ó, o meu disso. Ele só repetiu o disso aqui e colocou a negação do verbo gostar aqui, ó, não gosta.
O item C, ó, Carlos só gosta de vender picolé de outro sabor que não seja melancia. Isso aqui não é a negação da minha proposição. E o item D temos, Carlos não gosta de não vender picolé de melancia. Ele está aqui, ó, negando o verbo vender, sendo que a gente só precisa, aliás, a gente só tem que negar aqui o verbo gostar, porque ele é o verbo principal da minha oração aqui. Portanto, o item D também é um item incorreto. Cuidado com o item D na sua prova. Você não nega esses dois verbos aqui, você nega o principal. Aqui você está diante de uma oração subordinada, você não vai negar aquela que é secundária, você vai negar aquela que é principal. Quero negar isso aqui, ó, que Carlos gosta de alguma coisa. O que é que ele gosta? De vender picolé de melancia. Então, se eu quero negar, eu digo que Carlos não gosta de vender picolé de melancia. Vamos aí para a questão de número 3. A negação da proposição composta. E-mail é a comunicação mais rápida que existe. Isso aqui vai ser o quê? A minha proposição P. A minha primeira proposição, observa só que nós temos aqui o conectivo ou, e nós temos aqui a segunda proposição que tem assim, ó, fax não se tornou obsoleto. Então aqui é a minha proposição que. Então estou diante aqui de uma proposição do tipo P ou que. Ele está pedindo a negação. Para você negar esse tipo aqui de proposição, você vai atrás do quê? Da negação das duas. Nega as duas proposições e troca o conectivo ou pelo conectivo e. Então, nas minhas opções, eu tenho que encontrar um conectivo E. Observe que aqui no primeiro item, no item A, nós temos o conectivo E? Temos. Então, vou colocar aqui o item A como uma possibilidade de ser o item correto. Já no item B, nós temos aqui o conectivo OU. Então, o que é que eu vou fazer? Eu já vou eliminar de cara essa opção aqui na prova. Aqui no item C também, ó, temos o conectivo OU. Observa só aqui o conectivo OU. Eu não posso ter o conectivo OU porque eu estou negando o conectivo OU. E para negar, o que é que eu vou colocar? Eu vou colocar o conectivo E aqui. E observe que as demais temos aqui o conectivo E e o conectivo E aqui também. O que é que nós precisamos também? Negar a primeira proposição. Quem é a minha primeira proposição? E-mail é a comunicação mais rápida que existe. Então, eu tenho que colocar aqui e-mail não é a comunicação mais rápida que existe. No item A, nós temos que o e-mail é a comunicação mais rápida. Ele não negou a minha primeira proposição, então já vou eliminar o item A. E no item D, ó, o e-mail não se tornou obsoleto. Ele misturou aqui as informações, ó, da primeira proposição com a segunda. Ele não negou, então, a primeira proposição. Sobrou apenas o item correto da questão, que é o item E. Observa só, e-mail não é a comunicação mais rápida que existe. E, ó, o conectivo E aqui, fax tornou-se obsoleto. Isso aqui, ó, fax tornou-se obsoleto é a negação, aqui, ó, é a negação de quê? Porque que dizia que fax não se tornou obsoleto. E aqui ele botou que fax tornou-se obsoleto. Portanto, o item correto dessa questão, de fato, é o item E. Vamos aí para a questão de número 4. A partir da afirmação, se Mateus ensaia com determinação, então ele faz uma boa apresentação e fica classificado. A alternativa que é a negação dessa afirmação é, então estou atrás da negação. Então vamos fazer aqui uma leitura fria em relação a essa proposição. Se e o então. Então estou diante da minha condicional. Então já vou colocar aqui que eu estou diante da condicional aqui, ó. Temos que colocar o símbolo da condicional, que é essa setinha aqui. E observe que nós temos aqui a primeira proposição, que tem assim, Mateus ensaia com determinação. Isso aqui é a minha proposição, que eu vou chamar de P. E o P vai vir antes da minha seta, então, aqui, ó, proposição P. Acontece que, depois do então, ou seja, depois da seta, vem aqui, ó, ele faz. O que é que ele faz? Ele faz uma boa apresentação. Minha proposição que nós temos a conjunção ao conectivo E aqui, ó. E nós temos aqui, ó, fica classificado, é a minha proposição R aqui. Nós temos aqui, então, depois do então, uma proposição composta. Então, posso colocar assim, ó, a proposição que, a minha conjunção e a proposição R. Então, estou diante aqui da minha condicional, onde o que vem antes da seta é a minha primeira proposição simples e o que vem depois da seta é uma proposição composta que tem o meu conectivo E aqui. Então é importante você colocar nessa linguagem que fica fácil você visualizar algumas coisas. Como ele está pedindo aqui a negação, o que é que eu vou atrás? Eu vou atrás da negação de quem? Da minha condicional. Eu te pergunto, houve um rapaz aí que foi preso e negou a condicional. Quem foi? Foi o Mané. O Mané foi preso, olha só, o Mané foi preso e, olha aí, negou a condicional. Então o Mané ele vai negar a minha condicional. A condicional vai ser negada como? Mantendo a primeira proposição. Quem é a primeira proposição? É P.
Então, vou colocar aqui, ó, a primeira proposição mantida, não vou colocar a negação dela. Depois, vou colocar qual conectivo? Conectivo E aqui, ó, conectivo E. E depois eu vou negar a segunda proposição. Quem seria a segunda proposição? É o que vem depois da seta. Só que o que vem depois da seta é essa proposição composta. E você tem que observar que proposição é essa aqui? É a que tem a conjunção. E eu tenho que negar a conjunção. Como é que eu faço? Lei de Morgan. Eu nego as duas proposições, vou negar a proposição Q e vou negar a proposição R. E eu tenho que trocar a minha conjunção pela minha disjunção, colocando aqui o meu OU. Então, eu tenho que ficar assim, ó, com o E aqui e com o OU aqui. Primeira proposição mantida, a segunda você vai negar e a terceira você vai também negar aqui. E tem que observar esses conectivos aqui, ó. Primeiro o conectivo E e depois o conectivo OU. Então, vamos lá olhar cada uma das nossas opções aqui, ó. Nós temos que Mateus ensaia com determinação. O que é isso aqui, ó? É justamente a minha proposição P, ó. Mateus ensaia com determinação, ele manteve a proposição P no item A e é para manter mesmo, ó. Primeira proposição tem que ser mantida. Então, o item A pode ser o item correto. No item B, ó, Mateus ensaia com determinação, perfeito. E o item C também, ó, Mateus ensaia com determinação. Então, a minha opção vai ser uma dessas três aqui, já que no item B aqui, ó, no item D de dado, temos que Mateus não ensaia com determinação. Ele negou a primeira proposição e não era para ele ter negado. Então, eu já vou eliminar aqui o item D de dado. E por que eu vou eliminar o item E? Eu vou eliminar o item E porque ele colocou aqui na condicional, ó. Não é para colocar na condicional, porque é para aparecer a minha conjunção, conectivo E, e a minha disjunção, que é o conectivo OU. Então, esse item E também está errado aqui, beleza? Agora a gente vai analisar cada um desses itens que a gente colocou aqui, esses três itens. Mateus ensaia com determinação. Observa qual é o conectivo que ele colocou depois, ó. Colocou o conectivo E. É para vir o conectivo E? É para vir o conectivo E, então tá certo. Aqui no item B ele colocou o conectivo OU, então já sei que está errado o item B. Então vou eliminar o item B. E assim sobrou apenas dois itens para mim marcar. Observe que aqui tem, ó, ele não faz uma boa apresentação, e aqui embaixo também, ó, ele não faz uma boa apresentação. O que é que ele fez? Ele negou a minha proposição Q. A primeira proposição, que é a Q, aqui ele botou assim, ó, ele faz uma boa apresentação. E é para mim negar essa proposição Q, tá aqui, é para mim negar. E ele de fato negou. E depois da minha negação, o que é que tem que vir? Tem que vir um conectivo OU. Observe que no item A veio o conectivo E. Então tá errado, é para vir um conectivo OU ali, então ele já desclassifica esse item aqui, sobrou apenas o item correto dessa questão, que é o item C de casa. Observe que ele colocou o conectivo OU e depois do conectivo OU tem que vir o quê? Tem que vir a negação de R. Só que a minha R seria fica classificado. Aqui ele botou, ó, não fica classificado, é a negação de R. Então, de fato, ele seguiu isso aqui que a gente colocou aqui, ó, item C de casa. Vamos aí para a questão de número 5. Dada a sentença, ou Camila é médica ou Ana é dentista. Nós estamos diante do conectivo ou. Temos aqui a primeira proposição, fazendo aqui uma análise mais fria, ó, Camila é médica. Vamos colocar aqui, ó, a minha proposição P. E temos aqui a segunda proposição, que tem Ana é dentista, a minha proposição Q. Então, aqui é P e aqui é Q. Então, ou Camila é médica ou Ana é dentista. Estamos diante do conectivo ou. O que é que ele está querendo na questão? Assinale a alternativa que apresenta a negação. E se eu quero negar o conectivo ou, a primeira coisa que você precisa fazer é o quê? É ir atrás da nossa bicondicional. Porque para negar o ou, você vai manter as duas proposições do jeito que elas estão aqui, ou seja, Camila é médica e Ana é dentista, e você vai trocar o conectivo ou pela nossa bicondicional, ou seja, do se e somente se. Observe que lá no nosso item D de dado, ó, Camila é médica, se e somente se, Ana é dentista. Já é o item correto aqui, porque ele negou usando essa forma. No item A não vai ser porque ele está usando quem? Está usando a conjunção. E a gente não utiliza a conjunção para negar o nosso ou. Então, esse item é falso. O item B, ele utilizou a nossa disjunção aqui, ó. Também está errado, a gente não utiliza a nossa disjunção para colocar o ou aqui. E aqui nós temos, ó, o se e o então. Também nós não utilizamos a nossa condicional. Esse aqui também está errado. E o item E também é condicional e também esse item está completamente errado. O único item correto, de fato, aqui vai ser essa, ó. Camila é médica, se e somente se Ana é dentista, o item D. Vamos aí para a questão de número 6. Considere falsa a afirmação 1. Então aqui, ó, a primeira afirmação, todos os alunos estudam, é falsa. E verdadeira,
a afirmação 2. Então, essa segunda afirmação aqui eu já vou colocar como sendo verdadeira. Eu faria isso na prova, já colocaria aqui, ó, falso na primeira e verdadeiro na segunda. Assim, é correto concluir que, bom, já que eu tenho aqui uma proposição que é falsa, o que é que eu vou fazer? Eu vou atrás aqui da proposição que é o quê? Verdadeiro. Eu tenho uma falsa, eu não consigo concluir nada com a proposição falsa. Eu vou atrás de quem? Da proposição que é verdadeira. Se eu tenho que sair de uma proposição falsa para a verdadeira, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que negar. Então, vou negar a minha proposição que tem ali, porque ao negar eu vou sair de falsa para verdadeira. Então, o que seria então a minha proposição verdadeira? Nós temos aqui, ó, todos os alunos estudam. Então, isso aqui é o nosso quantificador universal. E para a gente negar essa proposição, a gente troca pelo quantificador existencial. Então, posso colocar assim, ó, algum aluno, então existe algum aluno. Vou colocar assim, ó, algum aluno. O que é que eu tenho que fazer depois disso? Negar o nosso predicado, que está dizendo que estudam. Então, eu tenho que colocar assim, ó, algum aluno não estuda. Então, essa proposição que eu acabei de escrever é a negação da minha proposição 1 aqui. Se eu estou negando essa proposição que é falsa, automaticamente ela se torna o quê? Se torna uma proposição verdadeira. O interessante dessa negação, ou seja, que eu encontrei aqui em uma proposição verdadeira, é que aqui no meu item C, observa só o item C de casa aqui, ó. Existe aluno que não estuda, já é o item correto, ó, porque eu tenho aqui, ó, algum aluno não estuda, é verdadeiro. E aqui eu tenho, ó, existe aluno que não estuda. Está exatamente o que está dizendo a minha proposição, que é verdadeira. Logo, o item correto, de fato, aqui já é o nosso item C de casa. Vamos aí para a questão de número 7. Um gerente de produção fez a seguinte declaração. Se o funcionário é bem remunerado, então a produção é alta. Leitura fria, nós temos aqui, ó, o se então aqui é a nossa condicional. Então, já vou colocar aqui, ó, condicional. E eu tenho aqui duas proposições, simples no caso aqui, ó. O funcionário é bem remunerado, seria minha proposição P, aqui vai ser então P. E aqui depois do então, ou seja, o que vem depois da seta, tem aqui, ó, a produção é alta, vai ser minha proposição Q, aqui é minha proposição Q. Eu sempre gosto de colocar assim nessa forma de símbolos, que fica mais fácil a gente visualizar qual é a regra que a gente vai utilizar. Aqui nós temos aqui, ó, uma proposição logicamente equivalente à do gerente está indicada na seguinte opção. Ele está pedindo aqui, ó, então, a proposição equivalente. E eu quero fazer a equivalente de quem? Da condicional. Para mim, atrás da equivalente da condicional, nós temos duas possibilidades. Quais são essas duas possibilidades? Nós temos aqui, ó, a possibilidade da contrapositiva, que é nega a segunda proposição primeiro. Vou negar a segunda proposição. E eu vou fazer o que com o conectivo? Vou manter o conectivo do sim, então. Então, vou colocar aqui o conectivo do sim, então. E depois, professor, você vai negar a nossa primeira proposição aqui, que no caso é P. Vou negar P. Então, isso aqui seria a contrapositiva. Eu nego as duas proposições, eu troco de posição. Quem estiver aqui na nossa segunda posição, vem para a nossa primeira. E quem estiver na primeira posição, vai para a nossa segunda proposição. Isso aqui é a contrapositiva. E a segunda maneira de encontrar equivalente é você utilizar a regra aqui do Neymar. Qual é a regra do Neymar? Você nega a primeira proposição, que é quem? Proposição P. Então, vou negar a proposição P. E aí, o que é que você vai atrás do conectivo ou aqui, ó, conectivo ou. Então, aqui, ó, nega a primeira, conectivo ou. O que é que você vai fazer com a segunda proposição? Você vai manter a segunda proposição colocando que. Então, nas minhas opções, ou vai ter que ter a condicional, ou nas minhas opções tem que ter o conectivo ou. Observe então, que no item A, B, C e D, todas são condicionais. Ó, tem o se e o então. Então, eu não estou diante da nossa regra aqui do Neymar. Então, nem vou olhar para esse caso aqui, ó, já elimino aqui, ó, não pode ser a regra do ou. Ele está utilizando, então, a minha contrapositiva aqui, ó, que a minha contrapositiva utiliza o sim, então. O que é que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar primeiro a negação de quê? Quem é a minha Q? A minha Q tem aqui, ó, a produção é alta, eu tenho que encontrar a produção, não é alta. Observe que no item A tem isso, ó, a produção não é alta. E no item B, a produção não é alta também. Porém, no item C tem aqui, ó, o funcionário não é bem remunerado. Ele negou a minha primeira proposição primeiro. Está errado, eu tenho que negar primeiro a segunda proposição. Então, o item C está completamente errado. E no item D, nós temos que, ó, se o funcionário não é bem remunerado, de novo ele negou a primeira proposição. E é para você começar negando a segunda proposição.
Então aqui, ó, se a produção não é alta, ou seja, aqui, ó, se a produção não é alta, ele negou a segunda proposição, eu tenho que concluir que o funcionário não é bem remunerado. O funcionário não é bem remunerado. Observe que no item A nós temos aqui, ó, o funcionário não é bem remunerado. Ele negou a primeira proposição, já é o nosso item A. Ele está utilizando, então, a contrapositiva aqui. Já no item B, ele colocou o quê? O funcionário é bem remunerado aqui. O problema está justamente nessa parte aqui que ele manteve a primeira proposição. Então, o item correto dessa questão vai ser, de fato, o item A de aprovação. Vamos aí para a questão de número 8. Considere como verdadeiras as duas premissas seguintes aqui, ó, que é verdadeiro e aqui é verdadeiro. Estamos diante de lógica de argumentação, então eu tenho que concluir alguma coisa. Quer ver, ó? A partir dessas premissas, é correto afirmar que necessariamente, ou seja, eu estou atrás de uma proposição aqui nos itens que sejam necessariamente verdadeiros. Então, observe que eu estou diante de que tipo de proposição aqui em cima? Ó. Nenhum, o que é nenhum? É um quantificador universal que dá a ideia de ausência de quantidade, enquanto que alguns aqui, ó, está me dando a ideia de existencial. Então, nós temos aqui um quantificador universal e um quantificador existencial. Estamos fazendo uma relação entre categorias, categoria do professor, categoria do veterinário. Isso aí é uma proposição categórica. Alguns agrônomos e veterinários também são proposições categóricas. E para resolver esse tipo de questão, é ideal que você saiba utilizar a ideia dos diagramas. Então, eu vou representar aqui o professor com esse círculo preto, e eu vou representar, então, aqui os veterinários com esse círculo vermelho. Observe que eu não vou colocar ele se interceptando. Por quê? Porque no professor, aqui, ó, professor, eu já vou colocar aqui o vermelho como sendo veterinário. Ele diz aqui na nossa primeira proposição, veterinário. Ele diz que nenhum professor é veterinário. De fato, ó, quando eu desenho dessa maneira, qualquer pontinho que eu colocar dentro do círculo do professor não tem como estar dentro do círculo do veterinário, porque não tem interseção. Então, para a gente representar que nenhum professor é veterinário, a gente representa dessa seguinte maneira. Agora, muito cuidado com a segunda. Por que tem que ter cuidado com a segunda aqui? Ó? Alguns agrônomos são veterinários. Então, eu tenho que desenhar um círculo verde, vou desenhar um círculo verde que intercepta o círculo do veterinário. Mas cuidado, porque eu tenho que adotar aqui a possibilidade de ele também estar cruzando a linha do professor. Professor, mas aqui ele não diz que algum agrônomo é professor, mas eu vou considerar essa possibilidade aqui. Não quer dizer que ao desenhar assim eu estou dizendo que tem professor que é agrônomo. Eu só estou dando essa possibilidade de existência. Pode existir. Aqui na questão não disse que existe, mas também não disse que não existe. Então eu tenho que considerar essa possibilidade aqui. Essa questão aqui é um pouquinho mais elaborada. Então aqui, ó. Esse aqui verde vai ser então os nossos agrônomos. E o mais importante aqui é que ele tem que estar cruzando quem? A linha aqui do vermelho. Isso é o mais importante, porque algum agrônomo aqui, ele necessariamente é veterinário. É isso que ele está dizendo, ó. Alguns agrônomos são veterinários. Então essa é a parte importante. Eu sei que tem alguma coisa dentro dessa interseção. Eu desenhei aqui ele cruzando a do professor, mas eu não tenho como garantir que tem alguma coisa nessa interseção. Eu posso garantir que tem aqui dentro, porque é isso que está dizendo na nossa segunda proposição, que é verdadeira. Agora aqui eu não posso garantir, eu só desenhei assim porque eu tenho que considerar essa possibilidade quando eu for ler aqui as minhas opções. Olha o item A, tem aqui, ó, nenhum professor é agrônomo. Eu não posso dizer que nenhum professor é agrônomo porque existe uma possibilidade de ele ser agrônomo, que seria aqui, ó. Existe essa possibilidade, eu não estou dizendo que tem, mas existe essa possibilidade. O fato de nenhum professor é veterinário e alguns agrônomos são veterinários, eu não consigo concluir que nenhum professor é agrônomo. Isso seria então a ideia. Então o item A aqui não pode ser o item verdadeiro. No item B tem assim, ó, alguns agrônomos não são professores. Como é que eu sei que isso é verdadeiro? Que já é o item correto. Observa só. Eu tenho certeza que existem agrônomos que são veterinários. Não tenho essa certeza? Tenho. Aqui está no item 2. Ó. Alguns agrônomos são veterinários. Está aqui. Eu posso colocar os agrônomos que são veterinários. Bom, se eles são veterinários, se esses alguns agrônomos são veterinários, eu já sei que nenhum veterinário é professor aqui, ó. Nenhum professor é veterinário. Então, ó, eu já sei que esses daqui, ó, esses agrônomos que são veterinários, não tem como ser professor, porque não tem nenhum professor que é veterinário. Por isso que o item B já é o item correto dessa questão. Essa é a certeza que eu vou ter aqui pelo meu diagrama. Olha só o item C.
alguns professores são agrônomos. Ele está dizendo que tem aqui, ó, nessa interseção, alguns professores que são agrônomos. Eu não tenho como concluir que eles são, que existe essa interseção. Eu desenhei aqui para considerar essa possibilidade, mas eu não posso afirmar que tem aqui alguma coisa na interseção. E aqui no item D tem alguns agrônomos são professores, a mesma coisa. Eu não posso considerar que tem aqui professores que são agrônomos porque não tem nada na questão que afirma isso. Então eu não posso dizer que tem e eu também não posso chegar e dizer que também não tem. Eu só posso deixar assim em branco mesmo, que não tem mais nenhuma informação na minha questão. Aquela única opção que eu posso marcar vai ser esse item B aqui, ó. Porque onde tem alguns agrônomos não são professores, a gente conclui pelas nossas premissas aqui, ó. Alguns agrônomos são veterinários e nenhum professor é veterinário aqui. Então, eu posso concluir que existem alguns agrônomos que de fato não são professores aqui. O item B de bola, vamos aí para a questão de número 9. Considerando-se que a sequência numérica baixa foi construída obedecendo um certo padrão, assinalar a alternativa que apresenta o próximo, observa só, o próximo termo dessa sequência de modo que o padrão seja mantido. O primeiro número da nossa sequência é o número 1, aí depois do 1 vai para o 6, observa que aqui então houve um aumento de 5, né? Ó, aqui foi um aumento de 5, e depois do 6 há um aumento muito estranho, que ele vai do 6 já para o 30. Então daqui do 1 para o 6 ele só aumentou 5. Mas aí ele do nada aumentou do 6 para o 30, aumentou um número muito grande. E se você reparar bem aqui, na verdade ele aumentou, ó, do 6 para o 30, ele aumentou 5 vezes, ó. 6 vezes 5 vai dar 30. E o próximo termo da sequência depois do 30 é 35. Ó, mas aí ele voltou a crescer quanto? 5 apenas, né? Ó, do 1 para o 6 aumentou 5, mais 5. Do 30 para o 35, de novo ele fez mais 5. Então, leva a crer que no próximo aumento que ele vai ter aqui, quando vai do 35 por 175, observa só, leva a crer que já que é um crescimento muito grande, né, do 35 por 175, foi um crescimento de 5 vezes de novo. E eu vou verificar se de fato 35 vezes 5 dá 175. Se isso acontecer, eu já vou ter encontrado aqui o padrão, né, da nossa sequência. Então, vou pegar aqui, ó, 35, vou pegar esse número aqui, vou multiplicar por 5 para ver se de fato dá 175. Então, vou botar aqui, ó, 35 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. Sobe 2. 5 vezes 3 dá 15, mais 2 dá 7, 17. Então, fica 175. De fato, é uma multiplicação por 5. O próximo crescimento eu já sei que vai ser mais 5 aqui. De fato, ó, depois do 175, olha o próximo número, 180. Depois do 180, a gente observa que veio 900. E eu sei já, pelo nosso padrão, que ele pegou o 180 e fez o quê? Multiplicou por 5. Porque ele soma 5, multiplica 5. Soma 5, multiplica 5. Soma 5, multiplica 5. E o próximo ali, depois do 900, ele vai fazer o quê? Ele vai somar 5 novamente, ó. Mais 5. E observa só quem é o próximo termo? 905. Então, até aqui a gente já identificou o padrão. Ele está querendo saber quem é o próximo termo da sequência. O próximo termo, seguindo o nosso padrão que a gente desenvolveu aqui, vai ser multiplicar o número 905 pelo número 5. Então, vou fazer isso. Vou pegar aqui o número 905 vezes 5. 5 vezes 5 vai dar 25. Deixa o 5 aqui embaixo, sobe 2. 5 vezes 0 dá 5, mais 2 aqui vai dar 2. E 5 vezes 9 vai dar, então, 45. Então, o próximo termo tem que ser 4.525. E observa só o item A de aprovação no concurso da Prefeitura, para o cargo aí de pedagogo. Vamos aí para a questão de número 10. Observe os termos da sequência a seguir. Eles foram obtidos sucessivamente segundo determinado padrão. Nós temos aqui, ó, 3, 7, 15, 31, 63, 127. Ele quer saber o sétimo termo da sequência. Sempre tenha cuidado com esse tipo de enunciado aqui, né? Ó, está pedindo o sétimo termo. Vamos verificar quantos termos nós temos. Nós temos um aqui, ó, que é o número 3, 2, 3, 4, 5, 6. Então, de fato, ele está pedindo aqui o próximo termo da sequência. Então, ele está pedindo o sétimo termo, então vai ser de fato o próximo, porque ele te deu aqui 6 termos da sequência, que eu vou colocar aqui embaixo. 3, 7, 15, depois do 15 veio o 31, depois do 31 veio o 63, depois veio o número 127, eu botei 125, mas é 127,
e depois ele quer saber o próximo termo da nossa sequência aqui, quem é o sétimo termo da sequência. Vou frisar essa parte do enunciado aqui, que na questão poderia ter pedido o oitavo termo. E ele te deu aqui 6 termos, ele poderia ter pedido o oitavo termo. Daí você teria que encontrar o sétimo para depois encontrar o oitavo. E se você não se atentar a esse detalhe, você vai encontrar o próximo termo aqui e já vai marcar o item correto, sem observar o que é que ele está pedindo. Aqui ele está pedindo o sétimo, vai dar certo. Se você encontrar o próximo termo, de fato já vai ser o sétimo. Mas imagina se a questão tivesse pedido o oitavo termo. O próximo termo aqui não seria a resposta, seria o sétimo e não o oitavo, entendeu? Então, na questão, observa justamente essa questão aqui do enunciado. Ele está pedindo o sétimo, aqui deu certo porque ele te deu 6 números aqui, ó, 6 números. Então, ele está querendo, de fato, o próximo termo da sequência. Então, observa o seguinte, do 3 por 7, está aumentando 4. Do 7 por 15, está aumentando quanto? Está aumentando 8. E do 15 por 31, se você fizer a conta, esse aqui está aumentando 16. E do 31 por 63 está aumentando quanto? Está aumentando 32. E do 63 por 127 está aumentando aqui nada mais nada menos do que 64. Você consegue observar algum padrão que tem aqui, ó, nessa parte de vermelho? Se você conseguiu observar esse padrão, está aqui, ó, basicamente fazendo o dobro, ó, 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. E 16 vezes 2 dá quanto? Dá 32. E 32 vezes 2 dá 64. Então, se eu quiser saber o próximo crescimento aqui, eu teria que multiplicar por 2 quem? O 64. E se você fizer isso, 64 vezes 2 dá 128. Então, quer dizer que eu tenho que pegar esse número 127 e somar com esse número 128 aqui. Então, é uma sequência dentro de uma sequência. Isso aqui não dá para você desenvolver quem é o próximo termo da sequência. Porém, isso aqui você consegue desenvolver quem é o próximo termo da sequência, porque está aumentando, multiplicando, ou seja, dobrando o número a cada número que passa. E aí eu consegui descobrir que o próximo aumento vai ser de 128. Então, eu tenho que somar o 127 com 128 aqui. Na hora da prova, tendo certeza que eu encontrei aqui a solução, né, a lógica da minha sequência, eu nem olharia para a soma aqui, nem faria essa soma aqui, ó, 127 com 128. Por que eu não faria essa soma? Porque eu sei que vai ser um número maior que 200. Concorda? Ó, 100 alguma coisa mais 100 alguma coisa vai dar 200 alguma coisa. Então não pode ser o item A, não pode ser o item B, não pode ser o item C. O único que tem 200 alguma coisa aqui é o item D de dado. Então já marcaria o item D se fosse eu na hora da prova. Mas você pode também confirmar lá, deixa assim, circula a questão, vai para a próxima. No final da prova você só vai confirmar, vamos ver se está certo. 128, né, que é esse número aqui, somado com 127. Só para confirmar, para ter certeza e sair com a consciência tranquila da prova. 7 mais 8 dá 15, sobe 1. 2 mais 2 dá 4, mais 1 dá 5. E 1 mais 1 vai dar exatamente 2, ou seja, 255 seria o próximo termo da minha sequência, que é o sétimo termo aqui, ó, vou frisar essa parte, é de fato o sétimo termo da minha sequência, item D de dado. Bom, pessoal, espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, clica aqui embaixo em gostei, se inscreve no nosso canal e não deixa de me seguir lá no meu Instagram, que é @apotamatemática. A gente se vê na próxima. Valeu!